Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Smetec. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje. Hoje, dia 7 de maio de 2020. Vamos lá! A primeira notícia é do G1. Bolsonaro inclui construção civil e indústria em lista de atividades essenciais na pandemia. Hoje começamos novamente falando de Bolsonaro, como já é de praxe, e o presidente da República decretou que atividades como construção civil e construção industrial, né, ou então construção civil e participação em indústrias, sejam declaradas como essenciais em meio à pandemia de coronavírus. A ampliação da lista de serviços lá no Diário Oficial da União ocorreu hoje, quinta-feira, entrou em vigor já, e a última alteração tinha sido feita, né, no dia 29 de abril. Essa lista de trabalhos essenciais, né, de serviços essenciais, já tem 50 itens. Válido falar para você que talvez não saiba, quando esses serviços são classificados como essenciais, eles podem continuar em operação mesmo durante a restrição ou em quarentena por causa do vírus. Mas também é importante dizer que mesmo que o governo federal, né, na figura do Bolsonaro, estabeleça as atividades que precisam continuar por meio de uma decisão do Supremo, por exemplo, os estados e os municípios têm o poder de estabelecer políticas de saúde diferentes, né? Então vamos supor, Bolsonaro instituiu aí que a construção civil é uma atividade essencial. Aí o João Dória, em São Paulo, ele olha e fala, não é essencial, não vou liberar a construção civil por enquanto. Então, nesse quesito, os estados ainda têm algum tipo de autonomia. Na prática, os decretos presidenciais, então, eles não são uma liberação automática para o funcionamento desses serviços ou então dessas atividades. E aí acaba que o Bolsonaro está pensando primeiro nas indústrias, primeiro nos empresários, primeiro na camada rica da população e não está pensando nas vidas nesse quesito, né? Eu não vou entrar em detalhes da minha crítica ao Bolsonaro, porque você que me escuta, você sabe a minha posição contra o Bolsonaro. Mas é meio triste ver ele inserindo atividades que não são essenciais. A gente sabe que a construção civil não é essencial. Se parar a construção civil por enquanto, a gente não vai morrer necessariamente, mas a gente pode morrer por causa de um vírus que está assolando a gente. Então, o Bolsonaro mandou mais uma vez muito mal. Vamos para a próxima notícia. A próxima notícia é do UOL. Economia está começando a colapsar, afirma Paulo Guedes. Bom, hoje teve uma reunião entre o Paulo Guedes, o Jair Bolsonaro, o Dias Toffoli, o presidente do STF, outros ministros e alguns empresários. Nessa reunião, o Bolsonaro voltou a criticar governadores e tal, igual ele se faz, né? E ele falou, entre aspas, que alguns estados foram um pouco longe nas medidas restritivas. Infelizmente, eu vou abrir aspas pro Bolsonaro agora. As consequências estão batendo à porta de todos. Autônomos perderam ou tiveram a renda reduzida. Quem tem carteira assinada está batendo na casa de 10 milhões de desempregados. Este número tende a crescer. Por isso, esse grupo de empresários nos trouxe essa preocupação. Quando o Paulo Guedes fala de Venezuela, ele não fala do regime, fala da economia. Chegou a um ponto lá que fica difícil recuperar. Nós, chefe de executivos de poderes, sei que o Toffoli toma medidas que ele de um lado e de outro vai sofrer críticas. E mesmo assim ele tem a coragem de decidir. Assim é comigo no executivo. A coragem que temos de enfrentar é que pode evitar que o país mergulhe numa crise que dificilmente sairá dela. Aí deram a palavra pro Paulo Guedes falar, né? E aí o Paulo Guedes ele falou algumas coisas lá do Economic Case, né? Normal. Ele falou que lá nos Estados Unidos estão demitindo pessoas e que aqui no Brasil não estão. Então o Brasil está conseguindo se virar aí, preservaram mais de 5 milhões de empregos, segundo o Guedes. E também lançaram o programa de auxílio emergencial. O Guedes está aí falando que isso é para preservar os sinais vitais da economia e tal, e que eles ainda estão trabalhando nisso. Porém, abre aspas para o Paulo Guedes. A informação que nós tivemos é que, embora tenhamos lançado 2 ou 3 meses de proteção, talvez os sinais vitais não sustentem por tanto tempo. Talvez vamos ter um colapso antes.
Quando a indústria nos passou esse quadro, estávamos sempre em contato. Sempre disseram que conseguiram preservar os sinais vitais. Mas agora nos disseram que está difícil. A economia está começando a colapsar. Não queremos virar a Venezuela e nem a Argentina. Bom, o Paulo Guedes aí focando na questão da economia. Mas será que a economia era para ser o foco da questão hoje em dia? Hoje é pro presidente estar pensando na economia e não nas vidas que estão sendo perdidas. Mais de quase 9 mil pessoas já morreram no Brasil. 130 mil praticamente pessoas já foram diagnosticadas com a Covid-19. Será que era para o executivo estar pensando nisso? A próxima notícia liga isso muito bem. Notícia do G1. Presidente da Argentina diz que Brasil é um risco para a região. Isso aqui é para repercutir uma fala que o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, falou ontem, né? A gente repercute hoje, mas ele falou ontem. O que aconteceu? Ele estava dando uma entrevista para uma rádio e aí perguntaram para ele sobre os protestos da oposição lá na Argentina, né? Que estão pedindo flexibilização nas medidas de isolamento. E aí ele falou que é possível ver a consequência do que eles já estão propondo. Abrindo aspas para o Alberto Fernandes, esses setores da oposição convocam as pessoas a fazerem pedidos pela própria doença. Aí o entrevistador da rádio perguntou para o Alberto Fernandes se ele estava se referindo a uma situação tipo a do Brasil, onde tem centenas de mortos todos os dias e se o Brasil chega a ser um risco para a região. Aí o Alberto Fernandes falou, muito grande o risco em relação ao Brasil. Abre aspas para o Alberto Fernandes. Eu falei com o Sebastián Piñera, o presidente do Chile, com o Lacalle Pou, o presidente do Uruguai, e obviamente é um risco muito grande. A não ser por dois países, Chile e Equador, o Brasil faz fronteira com toda a América do Sul. O presidente da Argentina também falou que lá na Argentina entram caminhões brasileiros que levam carga de, abre aspas, São Paulo, um dos lugares mais infectados do Brasil, fecha aspas. E ele também, não foi a primeira vez que o Alberto Fernandes, falou que ele tá preocupado com a situação no Brasil e tal. Tanto que o jornal La Nación, no sábado, já repercutiu uma fala do Fernandes sobre isso. O Alberto Fernandes falou, entre aspas, que parece que o governo não está encarando com a seriedade que o caso requer. Aí talvez você pense, Matheus, mas quem que é o Alberto Fernandes que é a Argentina para falar disso? Bom, na Argentina, temos menos de 300 mortos por Covid-19. O número de infectados pelo coronavírus lá é de 5.200. No Brasil, temos 8.500 mortes. O número de casos já passou 126 mil. E a Argentina tem de mortos no total o que o Brasil... É mais ou menos a metade do que o Brasil tem por dia. Lá morreram 300 pessoas. Aqui morrem 600 pessoas por dia. Isso é absurdo. O Bolsonaro, o governo em questão, não só a pessoa do Bolsonaro, mas o governo vigente no Brasil é genocida. É uma proposta de matar gente. É isso que eles estão fazendo. Eles não estão nem aí com as vidas humanas, entendeu? Inclusive eu vi hoje uma notícia que eu não vou citar porque eu não tenho a informação inteira, mas era uma manchete que dizia que hoje em dia, aqui no Brasil, não é mais a idade que está dizendo quem vai morrer pelo coronavírus. Não é a taxa de idade. Agora, quem morre pelo coronavírus é definido pela classe social. Então o pobre morre. O rico consegue uma intubação, o rico consegue, as classes mais altas conseguem encontrar leitos, mas o pobre não. Desabafo feito. Vamos para a última notícia de hoje, que é uma rapidinha. No dia 16 de maio, que é um sábado, vai rolar o clássico entre Borussia Dortmund e Schalke 04, porque lá na Alemanha eles já passaram o pico da Covid-19 e vai voltar o futebol. Também vai rolar um Union Berlin e Bayern de Munique, né? E, enfim, a Alemanha já voltou com o futebol porque eles já passaram por isso, a gente está bem longe de passar por isso. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Se você gostou, segue a gente nas redes sociais, manda para os seus amigos esse episódio, porque o boca a boca é fundamental. Também se inscreve, assina o feed desse podcast para você não perder episódios novos.
Também não esquece de assinar o feed do outro podcast da família Resumetec Podcasts, o República dos Bananas, que em breve tem episódio novo, talvez amanhã, talvez depois de amanhã, eu não sei que dia eu vou postar, mas tá prontinho, em breve sai. É isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!